Não só o nosso corpo envelhece, como principalmente o nosso sistema imunológico envelhece, né? A imunocinescência, né? Que é o envelhecimento do sistema imunológico. Esse é um assunto que é tratado em todos os congressos que eu vou, que tratam sobre vacinas, porque nós adultos, aqui no Brasil, a gente não tem muito hábito de tomar vacina, né? A gente acha que vacina é uma coisa de criança. Só que, na verdade, existe um calendário pensado para o idoso. E qual é o objetivo? Assim como todas as outras coisas que a gente faz no sentido de alimentação, atividade física, que é o quê? Ter um envelhecimento melhor, né? Saudável. E aí as vacinas é parte fundamental disso, não tenho dúvida. Não existe nada que salva mais vidas depois de água potável no mundo do que vacinas. Então, são duas invenções humanas que salvam mais vidas. Um é ter tornado a água potável para consumo e o segundo é as vacinas. Então, assim, não fica dúvida, né? Claro. A questão da água potável já é uma coisa que a gente tem cultural. A gente sabe que a gente não pode beber água ruim que vai fazer muito mal, que vai matar. A gente já entendeu isso. A gente já entendeu isso. Falta a gente entender que depois disso, a segunda coisa são as vacinas, que mais salvaram vidas no mundo. Vacina pode dar doença que ela deveria prevenir? Esse é um medo muito comum. Não existe essa possibilidade. E é engraçado que realmente esse é um medo comum. A gente escuta essa pergunta todo dia na clínica. Ela coloca a culpa na vacina porque é o mais fácil a fazer no momento. Porque... Mas não tem como, a vacina não tem como causar a doença. Por quê? Porque a vacina é feita com vírus totalmente mortos, inativados. Então esse vírus ele não tem vida para causar a doença dentro do organismo que recebeu essa vacina. Mas o maior desafio, então, é a resistência dessa população idosa? Ou talvez dos filhos? Na verdade, dos mais jovens, eu tô imaginando. Eu não acho que a resistência sejam dos idosos. Pelo contrário, eu acho que eles são bem abertos. Eu acho que existe no nosso país como um todo uma falta de cultura do médico falar sobre vacina. Tem algumas vacinas que são específicas mesmo para idosos, né? Por exemplo, o calendário vacinal. Tem o calendário vacinal do idoso. O calendário do idoso, ele é composto por algumas vacinas que são de crianças e de adultos também, que vão ter alguns reforços para o idoso. E tem algumas vacinas que são específicas. Então, por exemplo, a vacina contra o herpes zoster. Ela está na rotina para pessoas acima de 50 anos. Então, 50 anos ainda não é considerado idoso, mas a partir de 50 anos já pode tomar. Já está recomendada a vacinação. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Amar Residencial. O podcast acredita que envelhecer é uma arte e a gente está aqui para te ajudar a viver essa fase com mais saúde, com mais informação e, claro, com muito mais amor. E hoje o episódio tá especial demais. A gente vai falar de um tema que, sinceramente, salva vidas. E não é exagero. Vamos falar sobre vacinas, sobre prevenção e sobre como um simples gesto pode ser a diferença entre envelhecer bem e envelhecer com complicações que poderiam ter sido evitadas. E para isso, a gente trouxe uma convidada extremamente especial, porque ela entende demais do assunto. Ela é enfermeira, é especialista em saúde da família e em urgência, é empresária, é funcionária pública e coordena a atenção especializada de média alta complexidade do município de Catalão, em Goiás. Ela é fundadora da Imunovacin, uma clínica médica e de vacinas. Fernanda Gomes, seja muito bem-vinda ao Amar Residencial. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria te receber, Fer. Que alegria mesmo. Mais uma vez estamos juntas aí, né? Pois é, eu também estou muito feliz. E temos juntos com a gente hoje a... Casa Balduco novamente. Muito obrigado, Casa Balduco. O que a gente pede para eles, Fer, é sempre proporcionar o aconchego que a gente leva para casa de repouso um pouquinho aqui para a gente também. Então eles trouxeram aqui hoje um suco de cereja maravilhoso. Esse pão de queijo que agora já virou um padrão nosso aqui. É muito bom. Ele é um pão de queijo integral. Então, gente, Casa Balduco, muito obrigado novamente por esse aconchego aqui, viu?
Fernanda, antes de entrar no tema principal, a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Conta pra gente como foi a sua trajetória, o que te levou a escolher a enfermagem e depois você migrar para uma clínica de vacinas. A enfermagem eu escolhi já muito novinha, assim. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, eu já falava que eu seria enfermeira, porque eu gostava de cuidar. E aí, eu acho que cuidar de pessoas, não existe outra profissão que faça isso melhor do que a enfermagem, né? Sem dúvidas. E eu me lembro que ali, naquela época, minha mãe até tentava me tirar de ideia. Ela falava, Fernanda, você tem uma voz forte, vai ser advogada. E eu falava, não, eu quero ser enfermeira, mãe. Alguém da família Não, era da ninguém. área ou não? Não. De onde saiu esse Não sei, esse eu start pra era uma enfermagem? profissão que eu admirava, assim, quando eu via outras pessoas, né? Cuidando. E eu gostava da área da saúde. Diferente de muita gente que pensa que enfermeiro é sempre um profissional que queria ser médico e não conseguiu e ficou frustrado, foi fazer enfermagem. Não, eu nunca quis ser médica. Eu queria mesmo ser enfermeira para cuidar de pessoas. Esse era o meu foco, assim. E aí, bem novinha, eu entrei já na faculdade de enfermagem. Onde você fez a faculdade? Eu fiz em Araguari, Minas Gerais. É pertinho de Catalão, que é a minha cidade natal ali, né? E são 70 quilômetros. Eu ia e voltava todo dia nesse tempo aí da faculdade. Aí, no último ano, eu morei lá porque tinha o internato, né? Mais integral, assim, da faculdade. E quanto mais eu fui conhecendo a profissão ali dentro do curso, mais eu fui me apaixonando, assim. Então, eu sou bem realizada com a enfermagem. Sempre fui. Nunca pensei em empreender. Eu achava que eu ia sempre trabalhar em um hospital ou num postinho de saúde. Eu achava que ia ser isso aí. Aquilo ali já estava suficiente, estava tudo bem, né? Eu era bem feliz. Eu cheguei a me realizar muito trabalhando dentro de uma UTI pediátrica, que é uma área que eu gosto muito, assim, que eu amei. Cheguei a trabalhar no SAMU, que é uma outra área que eu gosto muito, que é urgência e emergência, né? Que é totalmente diferente da área que você está aqui hoje, né? Na totalmente. Parte das vacinas. Eu falo porque eu também já fui de APH. É completamente diferente de onde eu estou hoje, residencial. Totalmente. Para idosos. E assim, é uma paixão. A urgência e a emergência, seja hospitalar ou seja APH, era uma paixão minha. E eu consegui, assim, eu realizei e foi ótimo. Mas aí o destino foi me levando para outros caminhos, né? Então, como eu disse, eu não pensava em empreender. Eu passei num concurso público da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão e lá eu fui trabalhar com saúde da família, né? Postinho de saúde, fazer visita domiciliar. Tudo muito tranquilo. Tranquilinho. Até que um belo dia o meu marido foi transferido, né? De local de trabalho. Então, a gente mudou de Catalão para Indaiatuba. Quando nós chegamos aqui em Indaiatuba, eu fui distribuir meus currículos, né, e tal. E aí, eu fui contratada para trabalhar num pronto atendimento, que atendia adulto e criança, mas era um pronto atendimento muito forte em pediatria. Que era do Centro Médico São Camilo, que hoje é o Veracruz. Sim. E aí, eu fui trabalhar ali com eles. E ali, trabalhando ali dentro, eu tinha consultórios também, tinha a parte de pronto atendimento, mas tinha os consultórios. Então, eu entrava e saía criança sem parar. E eu pensei assim, falei, gente, aqui dentro cabe uma sala de vacinas. E eu tinha montado já uma sala de vacina na rede pública. Lá, quando eu entrei no concurso, eu fui trabalhar num postinho de saúde que não tinha sala de vacina. E eu falei, mas como pode um postinho de saúde não ter sala de vacina? E aí, eu montei a sala de vacina nesse postinho. Então, eu já tinha a experiência de ter montado uma sala de vacina. Que bacana. Então... Só que na saúde pública, né? E aí, ali dentro do Centro Médico São Camilo, eu fui vendo aquela possibilidade de ter uma sala de vacina lá, que foi quando teve a ideia de montar a Imunovacin. Nossa, então a Imunovacin nasceu dentro do Centro São Camilo? Isso, nasceu lá dentro. Era uma salinha de
se não me engano, 8 metros quadrados, quando ela nasceu. Isso Bem há pequenininha. quanto tempo atrás? Isso há exatamente 10 anos atrás, porque semana que vem que a Imunovacin bacana. completa 10 anos, no dia 4 de abril. Nossa, gente, Caramba, parabéns. parabéns. Que legal. E começou com as vacinas, depois foi com as especialidades médicas. A Imunovacin começou só com a vacina. Tá. Aí, quando o Centro Médico São Camilo foi vendido, né, para o Hospital Vera Cruz, e aí houve essa fusão do Hospital Vera Cruz com o Centro Médico São Camilo, teve a construção ali daquele prédio novo, que é onde é atualmente o Vera Cruz. Isso aconteceu, a transferência ali para aquele prédio novo aconteceu bem na pandemia, no primeiro ano da pandemia. Pra você ter uma ideia, nessa época eu ainda trabalhava, eu trabalhei em toda a implantação do Vera Cruz aqui em Dayatuba, eu era enfermeira responsável técnico pela unidade ali naquele momento ainda. A gente inaugurou aquele prédio novo lá no dia 23 de março de 2020, que foi exatamente o mesmo dia que foi decretado o lockdown pandemia. Aqui no estado de São Paulo. Então, o que acontece? Vacina, geralmente, é uma coisa que a gente faz em pessoas que estão saudáveis no momento, né? Tinha os consultórios, prevenção, né? Tinha os consultórios dos pediatras que estavam ali. E o hospital já era o quê? Um lugar que ia receber as pessoas, principalmente com Covid ali naquele momento. Então, a gente falou assim, será que convém a gente mudar junto? Foi quando a gente teve a ideia de ficar ali, onde era antigamente o Centro Médico São Camilo e hoje é a Imunovacin, que na época a Imunovacin era uma salinha só, e aí a gente acabou ficando com o prédio todo e foi onde a gente expandiu a Imunovacin para o que ela é hoje, que não é mais só vacina. Tem os consultórios, várias Excelentes especialidades. né? Hoje a gente tem laboratório também de análises clínicas, né? Então tudo ali que a gente tem hoje, porque daí a gente ficou nesse espaço bem maior, né? Então, o centro médico era naquele espaço. Era. Vocês optaram por não migrar. E faz todo sentido, né? Por conta dessa questão da pandemia, enfim. De repente, chegou médicos, porque tem alguém aí, num determinado momento, alguém da família. Tem, é o Dr. Giroto. A Marina, que é minha sócia, é filha do Dr. Giroto, e o Dr. Giroto é o médico responsável técnico pela Imunovacin. E ele era o dono do Centro Médico São Camilo, que então foi adquirido pelo Hospital Vera Cruz, né? Só que nós íamos todos para lá. Ia a vacina, ia o Dr. Giroto, ia a doutora Evanise, a doutora Paula, que eram as outras pediatras que tinham ali com a gente. Só que por conta da pandemia, a gente achou que não faria sentido nós que atendíamos principalmente crianças que não estavam doentes, ir para dentro de um hospital. Um ambiente hospitalar. Né? E aí foi quando a gente cheio de riscos, quis ficar. Uhum. Que bacana. Fê, você lida com o público idoso no seu dia a dia, tanto na parte da vacinação, quanto como na parte da coordenação pública. O que essa convivência te ensinou sobre envelhecer? Olha, hoje o assunto está em alta, né? O envelhecimento. E não só o nosso corpo envelhece, como principalmente o nosso sistema imunológico envelhece, né? Então, é a imunocinescência, né? Que é o envelhecimento do sistema imunológico. Esse é um assunto que é tratado em todos os congressos que eu vou, que tratam sobre vacinas. Porque nós, adultos, aqui no Brasil, a gente não tem muito hábito de tomar vacina, né? A gente acha que vacina é uma coisa de criança. Só que, na verdade, existe um calendário pensado para o idoso. E qual é o objetivo? Assim como todas as outras coisas que a gente faz no sentido de alimentação, atividade física, que é o quê? Ter um envelhecimento melhor, né? Saudável. E aí as vacinas é parte fundamental disso, não tenho dúvida. Sem dúvida. Porque é algo que realmente, se tem algo que pode realmente garantir uma certa longevidade, você estar prevenido de doenças que são infecciosas e que podem ser prevenidas. Porque também, infelizmente, nem tudo pode ser prevenido, né? Nem tudo, mas o que está no nosso alcance. Mas o que pode, a gente precisa fazer, né? Mas o maior desafio, então, é a resistência dessa população idosa ou talvez dos filhos? Na verdade, dos mais jovens, eu estou imaginando. Eu não acho que a resistência sejam dos idosos. Pelo contrário, eu acho que eles são bem abertos. Eu acho que existe no nosso
país como um todo, uma falta de cultura do médico falar sobre vacina para o paciente idoso, para a família. E não só para o paciente idoso, mas para o paciente adulto. Porque, na verdade, até se a gente vai cuidando do nosso calendário vacinal ao longo da vida, na velhice a gente até vai ter realmente poucas vacinas para tomar. Às vezes alguns reforços, algumas vacinas que são específicas mesmo para os idosos, algumas vacinas que são anuais. Mas o que acontece, hoje mesmo, de manhã lá na clínica, eu recebi uma cliente de 72 anos, se não me engano, e ela faz hemodiálise, então ela tem uma questão renal. Ela chegou, ela tinha, assim, acho que 8 vacinas para tomar, mas essas vacinas poderiam já ter sido feitas, mas a falta de hábito mesmo dos profissionais de saúde, em geral, que lidam com esses pacientes, falar sobre vacinas. Isso é uma coisa nítida. Isso é uma barreira assim. enorme, é nítido mesmo. E, além da questão cultural, da gente esperar as coisas acontecerem para depois a gente se prevenir. Isso em tudo, na verdade, Isso em tudo. né? E é em todas as idades, isso daí. E em todas as idades, infelizmente. Por que você acha que é tão importante a vacinação quanto se exercitar, comer bem? Dormir bem, porque como você mesmo falou, a gente está falando muito sobre isso, a questão da longevidade, né? É um assunto que está em alta, é importantíssimo, até por isso existe o nosso podcast, porque a gente acha que é extremamente importante a gente falar sobre envelhecer e importante a gente falar sobre envelhecer bem, né? E a vacinação entra nisso. Então, quando a gente pensou, poxa, acho que a Fernanda vai ser uma convidada excelente pra gente, porque é muito importante o seu assunto, o seu tema, né? O que você traz para nós. Mas me fala por que você acha que... por que você entende que vacinação entra no mesmo pilar que comer bem, dormir bem? A resposta é o seguinte: não existe nada que salva mais vidas depois de água potável no mundo do que vacinas. Então, são 2 invenções humanas que salvam mais vidas. Um é ter tornado a água potável para consumo e o segundo é as vacinas. Então, assim, não fica dúvida, né? Claro. A questão da água potável já é uma coisa que a gente tem cultural. A gente sabe que a gente não pode beber água ruim que vai fazer muito mal, que vai matar. A gente já entendeu isso, A gente já entendeu isso. Falta a gente entender que depois disso, a segunda coisa são as vacinas, que mais salvaram vidas no mundo. Então, assim, quando a gente pensa na peste bubônica, que dizimou a população mundial, quando a gente pensa na varíola, quando a gente pensa na Covid, na influenza, na gripe aviária, o que foi que resolveu todas essas questões? Por que a população não foi dizimada com essas pandemias? Vacina. Por causa de vacina. Com então, certeza. Assim, não tem como negar, é muito nítido. Se a gente olhar mesmo para a pandemia recente, que é uma que a gente realmente viveu, é muito palpável para nós, para nossa geração, né? Quando foi que começaram a realmente diminuir os casos? A hora que chegou a vacina. Então, assim... isso é inquestionável. É inquestionável. É bater o olho para a história mundial e ver como as vacinas já resolveram essas questões sempre. Mas, assim, é o que você falou anteriormente. Nesses casos, a gente esperou a coisa acontecer para correr atrás. E tudo bem, por exemplo, até porque a Covid foi uma doença nova, né? Então, assim, a gente nem tinha vacina para essa doença antes. Mas, por exemplo, influenza. A gente está agora no momento da campanha de vacinação de influenza. Por que a gente faz todo ano? Porque a gente sabe a capacidade que esse vírus tem de fazer um estrago danado na população, como já teve algumas pandemias de influenza, né? Tanto teve a gripe suína, que foi uma pandemia causada pelo vírus influenza, e teve a gripe aviária, que em menor proporção, mas também fez um estrago danado, né? Então, assim, é olhar para a história e ver que não dá para deixar de lado esse assunto, né? Mas a gente fala sobre essa vacina da gripe, né? Como você falou, todo ano as pessoas já têm esse hábito. Hábito não, né? As pessoas estão entendendo o quanto é importante. Eu acho que ainda é uma questão, né? Pelo que eu entendo, isso ainda é uma questão que está em andamento. Nem todo mundo tem isso claro já na sua cabeça que é importante se vacinar até para gripe. Né? As pessoas estão ainda aderindo isso. Eu acho que
hoje em dia, muito mais do que antigamente. Acho que misturou um pouco de política também, né? No meio da pandemia. E aí acabou que, e pelo menos é o que eu vejo, não sei, depois pode me confirmar. Vacinas que não tinham problema, que a população também tomava, já pararam de tomar porque, não, agora vacina nenhuma presta mais. É isso mesmo? Teve essa... A pandemia, ela trouxe essa dúvida sobre as vacinas, que antes muitas pessoas não tinham e, de repente, passaram a ter. E não só sobre a vacina de Covid, e realmente com todas as vacinas. Esse é um movimento que ele já vinha crescendo, o movimento antivacina nasceu na Europa, já vinha crescendo de uma forma exponencial e a pandemia exacerbou muito tudo isso. Eu entendo a preocupação das pessoas de tomarem uma vacina que foi feita rapidamente, só que assim, ninguém aprofunda muito no assunto antes de emitir uma opinião verdadeira. Então, as pessoas escutam a opinião às vezes, de um médico, de uma pessoa que eles julgam que é uma pessoa que sabe do assunto, só que existe muitos conflitos de interesse. Então, assim, tem gente falando mal de vacina que não consegue provar o que fala. Então, e muita gente. Só que tem gente que acredita. E não só acredita e fala para outras pessoas. Essa que é a grande questão. Essa que é a questão. Por exemplo, a história da vacina, do movimento antivacina, uma das coisas assim que fortaleceu muito esse movimento foi um estudo que foi publicado por um profissional, se não me engano, na Inglaterra, que ele associou a vacina de sarampo com o autismo. Esse profissional, anos depois, inclusive agora, recentemente, ele foi preso. Porque finalmente foi provado que ele inventou dados para colocar nesse estudo. Só que as pessoas acreditaram, o estrago foi feito, a notícia de que o artigo era falso, os dados eram falsos e da prisão desse profissional não foi divulgada na mesma proporção de que o artigo foi divulgado. Então, o que restou? Um estrago danado de muitas pessoas que hoje não tomam a vacina de sarampo, por exemplo. E o sarampo, que era uma doença erradicada no mundo... Voltou primeiro lá na Europa e agora ela já está aqui, ó, batendo aqui na nossa porta. Aqui no estado de São Paulo, nós já estamos cheios de casos de sarampo. Perdemos, a gente tinha o certificado de erradicação do sarampo, o Brasil tinha, perdeu. Agora nós já perdemos. E é uma doença grave, que mata, que causa sequelas e que poderia ser evitada com vacina. E as pessoas estão deixando de tomar a vacina porque acreditam numa história. Mas tem muitas histórias, né, em relação à Covid, enfim. A Covid trouxe tudo isso à tona, como o André mesmo falou, tem essa questão da política. Infelizmente, é triste isso, né? Porque todo mundo perde. Então, quando uma pessoa deixa de tomar e ela adquire aquela doença, ela pode passar para as outras. Então, não é só aquele que escolheu. Então, uma cadeia de pessoas vão sendo prejudicadas por a decisão de uma outra, né? Infelizmente. Agora, voltando nossos olhos mais para público 60 a mais, existem vacinas que são específicas e às vezes a gente nem tem tanta... não sabe que existe? Tem algumas vacinas que são específicas mesmo para idosos, né? Por exemplo... Temos o calendário vacinal. Tem o calendário vacinal do idoso. O calendário do idoso, ele é composto por algumas vacinas que são de crianças e de adultos também, que vão ter alguns reforços para o idoso. E tem algumas vacinas que são específicas. Então, por exemplo, a vacina contra o herpes zoster. Ela está na rotina para pessoas acima de 50 anos. Então, 50 anos ainda não é considerado idoso, mas a partir de 50 anos... já pode tomar. Já está recomendada a vacinação contra o herpes zoster. E a gente tem percebido cada vez mais, assim, que precisa realmente tomar rápido, com 50 anos, porque as pessoas estão tendo a doença, o herpes zoster, que é conhecido também como cobreiro, que é aquela doença bolhosa. E é terrível. Terrível, dói bastante. Terrível. E ela pode deixar sequelas que são para sempre, como a dor neuropática. Então, assim, é uma doença chata. Uhum. É uma doença que não tem uma letalidade alta, não. Mas é uma doença que causa aí muitos problemas, muitas complicações. Essa é uma vacina que não tem na rede pública. Por quê? Porque a rede pública, ela trabalha
mortes, com números de mortes. Então, doenças que matam vão ter vacina. Doenças que não matam, infelizmente, não vão ter. E assim, doenças que matam em grandes quantidades, em grandes proporções. O raciocínio da rede pública é esse. E não tá errado. Não Isso tô que eu ia falando te que tá perguntar. errado. Tá certo, porque é a proteção de rebanho. São doenças que realmente podem levar a grandes números de óbitos, né? Assim. Mas, então, por isso que vem a rede privada. A gente vem como uma rede complementar ao calendário da rede pública, né? E aí, a vacina de herpes zoster é uma delas. E também existe uma vacina de influenza, que ela é diferente da vacina de influenza comum, que todo mundo toma, que é uma vacina específica para o idoso. Ela é uma vacina high dose, que a gente chama. Ela tem uma quantidade de antígenos maior, o dobro. Então, a vacina que eu tomo na minha faixa etária é uma. Essa vacina que eu estou falando, ela se chama Efluelda. É uma vacina que ela tem o dobro da que eu tomo. Então, ela é capaz de, no sistema imunológico mais envelhecido, causar uma produção maior de anticorpos. O idoso, se ele tomar a mesma vacina que eu tomo, ele não vai fazer a mesma quantidade de anticorpos que eu faço. Assim como eu não faço a mesma quantidade de anticorpos que uma pessoa de 20 anos faz. Sim. Por quê? Porque quanto mais jovem é o nosso sistema imunológico, mais potente melhor ele é. responde, né? Então, essa é uma vacina específica e é uma vacina que, além de evitar a influenza, a gripe, que causa muitas complicações, uma das principais é a pneumonia, né? Também, a influenza também provoca eventos cardíacos em idosos. Então, existe já hoje estudos que conseguem mostrar uma associação de casos de eventos cardíacos, tanto infarto e AVC também, por conta da influenza. E a influenza é anual, não é isso? A influenza é anual, porque as cepas, elas se alteram anualmente. Então, a vacina tem que vir atualizada para pegar o vírus que está circulando no momento. Né? Então, assim, a gente acabou agora de receber, final de fevereiro, chega no hemisfério sul, as vacinas com as cepas dos vírus que circularam no inverno do hemisfério norte. Porque o vírus migra do hemisfério norte para cá. E essa Efluelda, ela é acima de 60 anos? Acima de 60 anos. Porque a de herpes é acima de 50. Isso. A Efluelda acima de Acima 60. de 60. E como é importante trazer, né, para o nosso público a diferença, e você foi muito esclarecedora, a diferença de uma vacina, né, que é a influenza, e a Efluelda. Olha só como complementa mesmo. Sim. A rede particular vem para complementar. Se a gente parar para olhar, para analisar, você fala, poxa vida, não tem como escapar. É muito melhor, né? Porque a gente se vacine, porque nessas que são mais eficazes para o público de 60 a mais. O sistema imunológico, ele muda conforme a idade. Você já falou isso para nós, né? E isso impacta diretamente na vacinação. Então, você já explicou para a gente que quando é criança é um tipo de vacinação e isso vai mudando no decorrer dos anos, né? Teria mais alguma vacina que você falaria, Michele, não, essa daqui eu indico também para o pessoal 60 a mais? Sim. Você trouxe duas. Essas duas são específicas para idosos. Existem outras vacinas que não são específicas, mas são igualmente importantes, né? São vacinas, por exemplo, que eu fiz nos meus pais, na minha avó. São vacinas que eu não deixaria de tomar ou de aplicar nas pessoas que eu amo. Pneumovinte. A pneumovinte, ela é uma vacina que ela tem na composição dela os antígenos para 20 tipos de pneumococo. O pneumococo, ele é uma bactéria, entre aspas, lazarenta. Porque eu falo assim, ela causa desde a pneumonia, que dá o nominho para ela, né, pneumococo, mas ela causa infecção de ouvido, ela causa sinusite, ela causa conjuntivite e causa meningite, causa pneumonia invasiva. Então, assim, é uma vacina que eu falo que é importantíssima, porque tanto você vai evitar de ter uma conjuntivite bacteriana ali causada pelo pneumococo, quanto você vai evitar ter uma pneumonia que vai fazer um buraco lá no pulmão, entendeu? Então, uma meningite, que é uma doença que mata, né? A pneumonia também é uma doença que mata.
Então, essa é uma vacina que eu considero primordial, não só para os idosos, mas principalmente para os idosos, sim, mas para todo mundo. A partir de que idade? Essa vacina pode ser feita desde bebezinho, a partir de 2 meses de vida, sem limite superior de idade. Então, uma pessoa de 100 anos pode tomar também. Já pode tomar também. Além disso, a vacina que protege contra a coqueluche é uma vacina que eu considero muito importante. A coqueluche, que é aquela doença que é conhecida também como a tosse comprida, Sim. né? Que dá aquela tosse de cachorro. É uma doença que pode ser extremamente grave para bebezinhos pequenos. Para adultos, ela não leva a óbito quanto leva bebês pequenos, mas é uma doença que provoca sequelas também, inclusive neurológicas. É uma doença que incomoda muito pela tosse. É uma doença que restringe a pessoa do convívio, porque como é uma doença infecto-contagiosa que demora para ser tratada, para sarar, às vezes a pessoa tem que ficar isolada da família aí por 20 dias ou mais, né? Então, assim, é uma vacina também que eu considero muito importante. A vacina de coqueluche, ela vem combinada com a vacina de difteria e tétano. Então, quando a gente protege uma pessoa de coqueluche, está protegendo também de tétano e de difteria. Difteria hoje é uma doença rara já, justamente pela vacinação, sim. né? Graças a Deus, mas ainda é uma doença que gera preocupação. E o tétano também é aquilo, né? A gente tem que estar sempre atento, porque acidentes podem acontecer a qualquer momento. Não dá pra gente bobear. A vacina de Covid é muito importante. A vacina de Covid ainda não existe no mercado privado, somente em postinho de saúde. Mas precisa ficar esse alerta. Para os idosos, está recomendado também a vacinação anual. Assim como a de influenza. Então, uma vez por ano, tomar a vacina de Covid. Só para os idosos? Só para os idosos. Tá. Idosos, profissionais de saúde, tem um público específico que tem essa recomendação de uma dose anual. Tá. E para as crianças, faz um esquema primário com 2 doses. E pronto. Fernanda, a gente sabe que infelizmente circula muita informação errada sobre vacinas, especialmente nas redes sociais, e aquilo que a gente já estava comentando aqui. E o nosso público, que são pessoas mais velhas ou familiares de idosos, às vezes fica um pouco inseguro, né? Vamos quebrar alguns mitos aqui. Vacina pode dar doença que ela deveria prevenir? Esse é um medo muito comum. Não existe essa possibilidade. E é engraçado que realmente esse é um medo comum. A gente escuta essa pergunta todo dia na clínica. Não tem... Tem muitas pessoas, inclusive, que relacionam um episódio de resfriado, de uma gripe comum com a vacina. Mas não existe. É uma coisa assim que é importante até falar, gente, que assim, ó, a vacina de influenza, tô dando agora o exemplo da vacina de influenza. A vacina de influenza protege de influenza. A influenza, ela é conhecida por gripe. Beleza, mas é uma gripe daquelas assim, terríveis, que dá um febrão, que pode causar como complicação uma pneumonia, muita dor no corpo, muito mal-estar. Sofrimento. Terrível, também tive. Terrível. É diferente. É diferente. E o que acontece? Só que quando que a gente aplica a vacina de influenza? No outono. O que está acontecendo no outono? Os vírus estão circulando. Então, assim, tem um monte de gente já que tá gripada. E aí, às vezes, acontece gripada, né, com resfriado, com outros tipos de vírus. Porque existem milhares de tipos de vírus que causam uma síndrome respiratória, né, uma doença respiratória, com tosse, com coriza. Enfim. Tá. Então, assim, às vezes, coincide da pessoa ficar resfriada perto do momento que tomou a vacina e ela coloca a culpa na vacina porque é o mais fácil a fazer no momento. Porque... Mas não tem como, a vacina não tem como causar a doença. Por quê? Porque a vacina é feita com vírus totalmente mortos, inativados. Então, esse vírus ele não tem vida para causar a doença dentro do organismo que recebeu essa vacina. Existem vacinas que são feitas de vírus vivos, atenuados. O que é? São vírus enfraquecidos. Mesmo essas vacinas que são feitas de vírus vivos não são capazes de causar doença porque o vírus vacinal, ele é muito enfraquecido. Então, ele... Já para não causar a doença. Para não causar a doença. Então, assim, até essas vacinas de vírus vivos atenuados, elas não podem ser aplicadas em quem tem algum comprometimento do sistema imunológico muito grande. Porque em pessoas saudáveis não tem a menor possibilidade dessas vacinas também causarem a doença. Então,
A resposta é não, não tem esse perigo. Eu garanto para vocês podem acreditar em mim, pode confiar Gente, mas em mim. isso é falta de conhecimento. Entende? Falta de conhecimento. Falta isso. É isso né? que a gente está trazendo. E de aqui. informação de que vai informação. propagando, Isso, e vai virando exatamente. uma verdade, né? Então, assim... É por isso que a gente fez o podcast. Para a gente passar esse tipo de informação, né? Então, profissionais como você aqui, para a gente é demais. Porque como é importante as pessoas saberem disso. Como é rico as suas respostas. Porque as pessoas estão ainda naquele patamar de... Não sabe o que fazer. E tem aí tanta culpa coisa qualquer na coisa. internet hoje, Exatamente. né? É muito complexo. É. Qualquer um pode falar, a pessoa não tem experiência e pronto, a verdade dele é... Às vezes a pessoa tem, sei lá, Mas milhão a de Fernanda traz o seguidores, conhecimento então ele tem técnico, né? mais seguidores, então o que ele fala é mais lei do que... E assim, infelizmente, tem profissionais falando coisa errada na internet. Então, que piora a pessoa, muito a o situação. paciente, ele às vezes acredita mesmo, porque como que ele vai saber quem está falando a verdade? Uhum. Mas a gente precisa pesquisar a fonte, a gente precisa procurar aprofundar na verdade e a gente precisa observar as coisas. É observando que a gente vê o que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, a gente observa que parou de vacinar contra sarampo. O sarampo está voltando. Então, assim, É uma lógica. é lógico. Uhum. A vacina da Covid chegou e a pandemia acabou. É o óbvio também, entendeu? Então, a gente precisa ter essa... observar o que está né? acontecendo no mundo, né? Não só acreditar em coisas que, às vezes, o profissional fala. Já sou velho, nunca tomei uma vacina na vida. Pra que vacina? Que tem isso, né? Eu já tive uma idosa de 102 102 anos. Ela nunca tinha tomado. Vivi até aqui. Você tem ideia o que Vou foi? tomar Covid? Pra quê? Tô Você até tem aqui noção o que foi para eu vacinar? Meu Deus, foi difícil demais. 101. 101, ela tinha 101 quando foi vacinar. 101 anos quando ela Vigilância foi. sanitária foi lá conversar com ela. Não, olha só. E E eu ali, convenceu. ó, eu aqui, ó, um trabalho, mas um trabalho, assim, de persuasão, de convencimento. E convencemos, mas, assim, foi muito difícil. São 101 anos, eu nunca tomei nenhuma vacina. Imagina, plena pandemia, como que eu vou deixar essa idosa lá sem a vacina do Covid? Convivendo com Não várias tinha a pessoas, menor né? condição, né? Então, a gente teve que entrar nesse embate, graças a Deus Mas conseguimos. a pergunta é, pra que vacina, então? Então, eu falo assim que até aqui o senhor guardou por conta própria. Se ele vai continuar guardando, eu não sei. Eu prefiro não arriscar. Ótimo. Se eu acho assim, vacina, eu comparo com seguro de carro. A gente, todo mundo que compra um carro hoje, a maioria das pessoas vai lá e faz um seguro, porque você sabe que a qualquer momento alguém pode bater em você ou você pode bater em alguém. E se isso acontecer, Tá segurando. a despesa é grande se você tiver que pagar sem o seguro. Então, a gente faz o seguro porque a gente quer bater? Não, a gente vai evitar de todo jeito de bater. Até porque se bater, a gente tem uma franquia para pagar. É. Mas, se acontecer, é melhor eu estar segurado. Com vacina eu falo a mesma coisa. A gente vai... Os vírus vão passando pela gente, as bactérias, e muitas vezes eles não nos atingem mesmo. Porque o nosso sistema imunológico tem capacidade Para se defender. para se defender de muitas doenças. Muitas vezes eu não cheguei a conviver com ninguém que estava doente para me passar determinada coisa. Sim. Mas são coisas que podem acontecer. Quando chegar a hora, por exemplo, se eu atravessar no caminho de um pneumococo, eu quero estar vacinada. Eu vou torcer para eu não atravessar. Até porque, mesmo vacinada, a gente pode vir a adoecer. Porque as vacinas, elas têm um papel fundamental no agravamento das doenças, de não deixar agravar, de não deixar a morte, Sim. muitas vezes, acontecer. Não é só a prevenção, é também a questão de se agravar a doença. Sim, que é o foco maior, principal. o Não deixar objetivo ser maior, grave. né? Evitar as complicações que tais vírus, tais bactérias podem causar. E sim, as vacinas também evitam que a gente
pegue a doença. Mas, às vezes, acontece da gente pegar um determinado vírus, mesmo estando vacinado para ele. Isso é falha da vacina? Não, não é. É porque cada organismo vai fazer uma quantidade de anticorpos. Então, assim, e é em porcentagem essa quantidade de anticorpos. Às vezes, eu tomo a mesma vacina e eu faço 90% de anticorpos. Você toma a mesma vacina e faz 80%. Por quê? Porque o seu sistema imunológico reagiu de um jeito e o meu reagiu de um jeito. Mas aí, diante disso, então, às vezes acontece, é mais raro, porque a vacina, sim, ela evita muito que a gente pegue a doença, mas às vezes pode acontecer de pegar. Se a gente pega uma doença para a qual a gente está vacinado, a chance de complicação vai ser muito menor. A chance de internação, a chance de óbito. Diminui drasticamente. Drasticamente. Então, assim, a vacina é o nosso seguro do carro. Se eu bater o meu carro, o meu sistema imunológico num vírus ou numa bactéria qualquer, a minha vacina vai pagar essa conta para mim. Muito legal. O raciocínio é esse. Muito interessante. Então, assim, não é porque eu não bati o carro nunca até hoje, ninguém nunca bateu em mim, que amanhã não possa acontecer. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Mas quando for acontecer, eu garanto para você, você vai querer estar protegido. Sem dúvida. Existe algum efeito colateral que é esperado e normal que a gente não precisa se assustar? Existe, porque assim, as vacinas, quando a gente aplica elas, né, elas entram no nosso organismo e elas causam um processo inflamatório dentro do nosso organismo, porque é esse processo inflamatório que faz o nosso sistema imunológico trabalhar e produzir os anticorpos que a gente precisa. Então, isso é necessário. Mas esse processo inflamatório, às vezes, pode gerar sintomas em algumas pessoas, em outras não. E por que gera em umas e em outras não? Pelo mesmo motivo que algumas pessoas formam um pouco mais de anticorpos e outras não, porque cada organismo reage de um jeito. Mas, assim, febre, dor no local da vacinação, um pouco de mal-estar, aquela sensação... pode acontecer. Na maioria das vezes não acontece, mas pode acontecer. E se acontecer, a gente pode medicar no sentido de evitar o desconforto, né? A dor no corpo, o mal-estar. Geralmente, os eventos adversos pós-vacinação são simples e passam espontaneamente e passam muito rápido. Mas, assim, qualquer profissional de saúde que trabalha com vacina, ele também tem o dever de acompanhar esses eventos adversos. Exatamente isso. A Imunovacin rastreia esses eventos? Sim, por exemplo, a gente tomou tem... vacina e mandou uma mensagem ou deve ter algum tipo de orientação nesse sentido. Sim, a gente faz a orientação do que pode ser esperado, do que pode acontecer e a gente entra em contato... que a gente fala que é o nosso pós-vacina, né? Então, no dia seguinte, ou no máximo 2 dias depois, a gente entra em contato e fala, e aí, tá tudo bem? Ficou tudo bem? Você sentiu alguma coisa de diferente após a vacinação? 95% ou até mais das respostas são negativas. A maioria das pessoas não tem reação nenhuma com a vacina. Algumas pessoas têm reação leve, sente sim um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de dor no corpo, um pouquinho de febre, mas são raros e como eu disse, melhoram espontaneamente. Tudo já dentro do esperado, né? Idosos que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, podem e devem se vacinar? Com certeza, porque essas pessoas que têm doenças crônicas, sejam idosos ou não, todo mundo, esse sistema imunológico, ele é ainda mais frágil, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, o sistema imunológico dela é mais frágil do que de uma pessoa que não tem. E assim como quem tem qualquer outra comorbidade, né? Tanto é que essas comorbidades são as comorbidades justamente que fazem parte até do calendário do SUS, né? Por que então o SUS vacina essas pessoas com comorbidade com prioridade? Porque são pessoas que tendem a evoluir a óbito, a complicações maiores. Então, essas pessoas precisam, sim, cuidar muito do calendário vacinal. Tão importante, é mais importante ainda do que um idoso que não tem essas questões, né? Com certeza. São muitas vacinas que não tem no SUS? Tem uma noção de... Tem algumas. Particulares? Tem algumas. Assim, pensando num calendário de uma pessoa desde a vida inteira, de bebezinho até idoso, a gente
tem pouquíssimas vacinas que são iguais. A maioria são diferentes no sentido de, assim, ou às vezes são um pouco mais completas. Exemplo, um exemplo assim, a vacina de rotavírus. A vacina de rotavírus no SUS, ele tem uma cepa do vírus do rotavírus. Enquanto no setor privado, ela tem 5 cepas. A diferença é enorme. É enorme. Então, assim, quando a gente faz a vacinação de rotavírus na clínica privada, eu vou estar protegido de 4 vírus a mais que causa rotavirose do que desse um que tem na rede pública. Mas esse um que tem na rede pública é o um mais frequente. É o principal. Então, por isso que ele tá lá. Sim. Entendeu? E assim são várias. Mas, assim... A de pneumonia, essa que eu estava citando, do pneumococo, a pneumovinte. A rede pública tem uma vacina, assim, de pneumococo, só que é a pneumo 10. Então, você vê, ela tem a metade da quantidade de pneumococos na vacina do que tem a do privado. E também a rede pública, por exemplo, a pneumo é uma vacina que eles só fazem em bebês, não fazem em adultos, nem em idosos. A vacina do herpes zoster, infelizmente, não tem. Não tem. A vacina de dengue, por exemplo, é uma vacina que tem na rede pública, mas ela está sendo feita numa faixa etária limitada, específica, assim como a de influenza. É uma faixa etária... público-alvo, né? É uma Eles faixa têm etária público... baseada... Até 16 anos, não é isso? Não, a de dengue... De dengue. A de não dengue era só para jovens? é para jovem, mas eu eu acho acho que que é de 11 a local, 14 anos, Nossa, se não me engano. entre 11... Depende de cada município, Isso mas vai, aqui em depende do Indaiatuba, local. até a última atualização que eu sei, se não me engano, estava de 11 a 14 anos. Aí, as crianças com menos de 11 anos não precisam tomar vacina de dengue? Claro que precisam. Só que não estão compreendidas nesse calendário. As crianças com mais de 14 anos, os adultos, não precisam tomar vacina de dengue? Precisam, mas não está incluso ali naquele calendário. É só isso. E aí que entra a rede particular. Como um complemento. Assim como entra plano de saúde como um complemento, assim como a gente às vezes paga uma consulta particular como um complemento. Mesmo tendo convênio, a gente paga. Exatamente, porque não dá pra gente ter tudo que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria, no SUS, né? E como que a família consegue ajudar, né, nessa campanha? Fala assim, para manter toda essa caderneta de vacinação. Precisa procurar um profissional de saúde que possa olhar para essa carteirinha de vacina de forma específica, pensando naquele indivíduo em si, na situação que ele vive, nas doenças que ele já teve, nas comorbidades que ele tem, e falar, olha, essa vacina aqui nunca foi tomada, precisa tomar, essa aqui. Às vezes tem tanta vacina para tomar que a gente também precisa fazer um combinado de assim... Tempos em tempos, para não... exatamente. Não tudo de uma vez só. E priorizar qual que nesse momento eu considero que é mais urgente, qual que não é, Sim. entendeu? Nós que trabalhamos em sala de vacina, a equipe de enfermagem, a gente tem essa capacidade de olhar para o cartão de vacina e falar, tá faltando essa e essa. E dentre todas essas que faltam, essa daqui é a primordial, depois essa, depois essa. E também tem profissionais médicos que dentro do consultório, eles conseguem também fazer essa análise. Vocês estão ali, né? Todos os dias. Todo dia. Trabalhando com isso. Eu, às vezes, pego a carteira de vacinação da Clara e falo... Ai, meu Deus, e agora? É muita coisa. Se você não tiver todo E dia com agora? aquilo ali, você não decora aquele calendário inteiro. Ai, eu sempre procuro ajuda. Imunovacin, gente, o que é pra gente fazer agora? E exatamente, e assim, a gente está ali para isso. Isso é um serviço que não é cobrado. Então, mesmo que você não tome nenhuma vacina com a gente, pode entrar em contato, mostrar a carteirinha. Inclusive, nós somos muito sinceros e honestos em dizer quais vacinas que existem na rede pública, que não tem a necessidade de gastar o dinheiro ali no setor privado, quais outras que são muito importantes e que vale a pena são honestos. Tomar. Sim, a gente prioriza muito assim esse relacionamento honesto. Claro. Tanto desde de crianças quanto adultos, para todo mundo. Porque sim, existem vacinas que podem sim ser feitas. E a gente tem todo tipo de cliente. Tem cliente que mesmo sabendo que tem determinada vacina na rede pública, não, eu quero tomar tudo com vocês, porque é aqui que eu gosto de vacinar. E tá tudo bem, sim, né? Claro. Mas vocês deram a alternativa. Em relação a vacinas para idosos dentro de casa de repouso,
existe uma vacina específica para esse nicho de pessoas? Por estar dentro da casa de idosos, não. Se ele, mesmo que ele estivesse morando sozinho, por exemplo, seriam as mesmas vacinas. Agora, a atenção é especial no sentido de que, assim, essas pessoas não podem deixar de se vacinar, porque o ambiente é um pouco mais aglomerado, a convivência, né, com várias pessoas de níveis de saúde Sim, diferentes. isso Então, mesmo. assim, e pensando, inclusive, no que a Michelle falou, que a vacina, ela serve para proteger o outro também. Então, quando eu me vacino, eu estou protegendo a mim e a quem está convivendo comigo, né? Então, essas pessoas. E esse é o mesmo raciocínio para a criança que está na escola, na sala de aula. É o mesmo raciocínio para qualquer pessoa que está vivendo Um em ambiente grupos coletivos, é. né? Pensando assim, até a família, né? Faz sentido se vacinar para que não passe ou que não pegue também, porque sempre visita e tudo mais, né? Exato. Então, Eu falo assim, que eu sou muito pró-vacina, eu sempre falei isso, porque, poxa vida, gente, não é só sobre você, é sobre o outro, exatamente. né? É um Cuidar cuidado do que a outro. gente está tendo com todo mundo. Com todo mundo. Né? Agora, assim, como você falou, você presta um serviço gratuito, né, de orientação e tudo mais. A pessoa não tem imunovacina, está assistindo a gente lá em outro estado, onde que ela consegue consultar isso também? Em qualquer clínica de vacina, eu acredito que possa fazer esse serviço. Eu tenho certeza que faz. Mas também o pessoal que trabalha na sala de vacina na rede pública, tem muitas pessoas que têm esse conhecimento do calendário que é da rede privada também, que é o calendário da legal. SBIM, Sociedade Brasileira de Pediatria. Desculpa, de pediatria não, Sociedade Brasileira de Imunizações. E tem também o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria. Porque nós, profissionais de saúde, assim como eu que estou no privado, eu preciso conhecer o calendário do PNI, que é o calendário do SUS. O ideal é que quem está lá no SUS conheça também o calendário da rede privada, para não poupar a pessoa de informações importantes. Então, assim, não é porque eu não tenho a vacina de herpes zoster aqui, que eu não sei que você precisa tomá-la. E que na clínica privada tem. Né? Então, qualquer profissional que trabalhe diretamente com vacina vai saber passar essas informações de forma honesta, verdadeira. É importante que todos saibam, né? Para direcionar o idoso. De repente vai lá e a pessoa fala, não tem. Tem a vacina de herpes zoster? Não tem. Existe, não. Então. Aí você está poupando a pessoa de uma informação tão importante. Né? O que acontece muito assim, eu já vi, tá? Isso acontecer. Às vezes em consulta do convênio ou em consulta do SUS, o médico deixar de falar de uma vacina em específico por julgar que a pessoa não teria condição de pagar por ela. Mas isso é uma decisão pessoal, gente, porque às vezes a pessoa vai priorizar aquilo. Vende um carro para comprar. Claro. Exatamente, eu tenho certeza. Principalmente quando a gente vê casos assim de morte de crianças, principalmente relacionadas à meningite, por exemplo. A vacina de meningite é uma vacina um pouco mais cara mesmo e tal. Mas eu tenho certeza que aquela família teria dado um jeito de fazer a vacina se ela soubesse. E tem muitas pessoas que, infelizmente, são acometidas pela doença sem saber que elas teriam a chance, a oportunidade de ter prevenido. Então, assim, é muito importante que todos os profissionais envolvidos com o atendimento da saúde das pessoas, independente da faixa etária, dê as opções para essa pessoa. E a própria pessoa decide onde ela vai gastar o dinheiro dela. Sim, é né? questão de prioridade, foi como você falou. Exatamente. A meningite, como você disse, infelizmente, eu não sei como está o parâmetro atual, mas ela sempre foi uma doença que assustou muitos os pais. E assusta, porque é uma doença de evolução muito rápida, não dá tempo de fazer muita coisa. Quando você descobre que o que está acometendo determinada pessoa, seja criança, seja adulto, é uma meningite, você está correndo contra o tempo, porque esse bicho vai fazer de tudo para matar aquela pessoa muito rápido. E uma vacina faria total É isso que assim, que dói no coração, isso que dói. Né? Exatamente. Eu queria agradecer novamente a Casa Balduco. E eu tô tomando isso aqui de cereja, tá acabando já. Nossa, esse daqui, gente, tá de sensacional. Maçã verde com gengibre. É muito bom também. Da última vez eu tomei. Tá uma delícia, eu tô amando isso. Maravilhoso. Casa Balduco, mais uma vez, muito obrigada. Sensacional. Fazendo a diferença aqui. Fer, para fechar essa parte mais técnica nossa aqui, se a gente fosse montar um checklist prático para todo mundo que está nos ouvindo ali, com 5 coisas que a partir de hoje vai proteger a saúde
da pessoa ou do familiar? Teria? Teria, com certeza. E assim, é o que eu busco para minha vida e é o que eu recomendo para todo mundo. A alimentação saudável, né, equilibrada, em quantidades equilibradas, em nutrientes equilibrados, né? A atividade física é muito importante, tanto para o corpo quanto para a mente, a gente sabe disso Sim. hoje, né? Sono é fundamental para manter uma saúde boa, manter o equilíbrio do funcionamento do nosso organismo, né? A prevenção de doenças através de vacinas e de exames preventivos, por exemplo, mamografia para as mulheres, né? O Papa Nicolau também para as mulheres, o exame de próstata para os homens. Esses são exames que já são muito bem definidos dentro da nossa mente, né? Mas precisa também fazer rastreio de câncer de intestino, tanto homem quanto mulher. Fazer rastreio de doença coronariana, né? Que são o entupimento lá das artérias que podem levar ao infarto ou ao AVC. Então, assim, esses check-ups na área da saúde são, sim, muito importantes. E com tudo isso, assim, eu acho que tentar viver uma vida mais natural, mais saudável, no sentido de praticar coisas saudáveis, né? Eu acho que é o... Cuidar desse bem-estar também, da mente Da também. mente também, né? Hoje em dia tá ficando complicada essa questão de emocional, de psicológico, certeza, né? A gente tem adoecido muito emocionalmente. Muita gente né? ansiosa, né? E se a gente tem um corpo doente, se a gente tem um corpo saudável, uma mente doente, a gente acaba levando isso pro corpo também. Então, é uma combinação das duas coisas, né? A gente tem que estar aí na luta todo dia para equilibrar todos esses pratinhos que a Fernanda falou, Fácil gente. não é. Mas é necessário. Fernanda, eu acho que a gente abordou bastante coisa, mas tem alguma coisa que você falaria mais que a gente não lembrou aqui? Não, assim, eu acho que pensando nos idosos, assim como nas crianças, nós adultos, a gente tem que cuidar dos nossos idosos, né? A gente tem que querer que eles tenham não só uma vida longa, mas uma vida longa saudável, bem, né? Então, vamos dar essa atenção para os nossos idosos. Eu cuido dos meus, vocês cuidam de vocês, e assim a gente vai tendo cada vez mais pessoas vivendo mais tempo e de forma mais saudável, né? Perfeito. Vamos ter que encerrar, infelizmente, gente. Infelizmente. Então, eu queria agradecer sua presença aqui, Fernanda. Muito obrigado por tanta informação relevante, né? Tem um arroba que a gente pode colocar aqui para o nosso público. @Imunovacin Family Care. A gente coloca bastante conteúdo relacionado a esses assuntos, então, para continuar falando. E o meu arroba, quem quiser, é @Fernanda Gomes P. Rosa. Legal. Nossas redes sociais vocês já nos conhecem. Continuem nos seguindo. Compartilhe se esse conteúdo fez sentido para você. Compartilhe também com seus amigos, com seus familiares. Não esqueça de curtir, gente. Para vocês é só um clique, para a gente faz toda a diferença. O algoritmo do YouTube entende o seguinte: se você curte, outras pessoas podem curtir. Se você comenta, outras pessoas também se interessam por isso. Então, é simples o algoritmo dele. Nos ajude com isso também. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.